Assim como tem Lula e Bolsonaro, vai ter um tal de Guilherme Pablo nos próximos 30 anos. Isso me incomoda, você acredita? Eu queria ouvir de verdade você. O que é comunismo na sua cabeça? Eu sempre quis perguntar para um comunista. O que é Foro de São Paulo? Se tivesse o Nunes e o Marçal agora, você votaria em quem? Que Deus tenha piedade de São Paulo. Você já sabe que meu voto você não tem. A primeira pergunta que eu tenho para você, dessas bem sinceras, o que foi a pior coisa que você já fez na sua vida, Guilherme? Pessoal mesmo, o que é a pior coisa que você pode falar assim? Eu estou aqui encarregado de contratar ou não você para esse cargo. É uma situação atípica, eu acho que nunca foi vista na política, um terceiro colocado abrindo oportunidade para falar com os outros. Afinal de contas, no primeiro turno, cada um terminou com o mesmo percentual de voto, praticamente. E parabéns pela coragem, né? Porque você vir aqui é bem corajoso. Eu espero que o Nunes também tenha essa coragem logo em seguida e está aberto aí para ele. O que é a pior coisa que o Nunes já fez como pessoa? O Cara, Boulos. que o Nunes já fez, é difícil dizer, porque foram muitas coisas ruins que ele já fez na vida. Mas, então, eu entendi tua pergunta. Cara, eu não me arrependo, Marçal, de nada do que eu fiz na minha vida. Eu tive um caminho de tocar desde moleque para lutar pelas pessoas que mais precisam, sair da casa dos meus pais, que são médicos, fui lutar junto com as pessoas que não têm casa, com as pessoas sem teto. Sei que muita gente questiona essa história, mas se pesquisarem vão ver. Eu nunca me acovardei, sempre lutei com as pessoas que mais precisavam. Eu não me arrependo de nada do que eu fiz, cara. Por isso teria dificuldade de te dizer a pior coisa que eu já fiz na vida, porque não tenho nenhum grande arrependimento em relação à trajetória que eu segui, que foi sempre de acordo com a minha consciência. Tá, então significa que se você fizer uma coisa que os paulistanos não aprovam, você não vai arrepender, então. Você vai ser um tipo de político que, se conseguir governar São Paulo, você não vai arrepender das coisas que você faz, então? Não, cara, se eu cometer erros na gestão pública, né, certamente eu me arrependerei desses erros. O que eu tô te dizendo é que eu não tenho arrependimento do que eu fiz até agora na minha trajetória, tanto na minha vida pessoal como na minha vida política. Você acredita na prosperidade? Lógico que eu acredito. A sociedade que eu luto... Então por que você tá há 20 anos morando no mesmo lugar, aparentemente não prosperou? Você é um cara que teve instrução em boas escolas, teve o pai, né? Eu acho que os seus pais são médicos. Como é que você acredita numa coisa que você não vive? Porque o salto que você tem patrimonial, se você for olhar, ele é desde quando você virou deputado. Como é que você pode lutar pela prosperidade, sendo que isso não aconteceu na sua vida? Só depois que você entrou para ter um cargo público que você teve... Eu sei que às vezes a headline assusta, mas desde quando você virou deputado, você teve um aumento de 800 e poucos % de... Segundo notícia, né? Eu não conheço o patrimônio, mas segundo notícia... Posso. Se você me permitir dar o tempo até de explicar isso aí, eu acho que as pessoas vão poder entender melhor, né? Mais do que uma headline. Vê só, eu trabalhei minha vida toda como professor. Antes de me formar, já estava no último ano da faculdade de filosofia, fui dar aula numa escola estadual chamada Maria Auxiliadora e desde então trabalhei como professor nos últimos 20 e tantos anos. Professor, cara, é uma profissão que não dá dinheiro. É uma profissão que você faz por vocação, por acreditar. Eu me considero uma pessoa próspera trabalhando como professor, porque fazia o que eu gostava, porque nunca passei necessidade, a minha família nunca passou necessidade, sempre pude ter um padrão de vida compatível com o que eu ganho, né? Então, a prosperidade, Marçal, para mim, não é apenas os cifrões que as pessoas têm na conta bancária, né? Eu acho que as pessoas que entendem prosperar dessa forma têm todo o direito. O que eu defendo, e estou na política também para isso, é para que todo mundo possa prosperar, cada um do seu jeito. Eu me considero uma pessoa próspera. Me considero uma pessoa próspera porque, para mim, diferente de muitas famílias em São Paulo, não falta nada. Minhas filhas nunca tiveram nenhuma carência e sempre vivi do meu trabalho. Sobre essa coisa do aumento patrimonial, a headline só esconde o seguinte: a minha casa, que é essa aqui de onde eu estou fazendo a nossa live, a nossa sabatina,
ela não estava no meu nome. Isso não tem nada a ver com o meu trabalho como deputado federal. E eu transferi ela para o meu nome no final do ano passado, dividido, do meu nome e da minha esposa. E, portanto, declarei no meu imposto de renda um patrimônio que não estava no meu nome e passou a estar no meu nome. Esse foi o meu aumento patrimonial do que se diz, né? Não tem a ver com o meu salário de deputado, que eu sigo usando como usava o meu salário de professor para poder sustentar minha família. Conta para mim, como é que você vai fazer? Dá 3 soluções aí que aumenta a receita do Estado sem aumentar imposto e taxa. Você tem essa solução aí? Tenho sim, Marçal. Uma delas é poder garantir que a prefeitura tenha mais inovação para fazer a cobrança da dívida ativa, né? Você tem hoje mais de 150 bilhões de dívida com a prefeitura. E você tem poucos procuradores da Fazenda da Prefeitura fazendo a cobrança dessas dívidas. Você pode implementar métodos como outras metrópoles do mundo têm, inclusive com o uso de inteligência artificial, para poder facilitar a cobrança dessas dívidas e a Prefeitura ter isso sem aumentar R$1 de taxa. Uma outra coisa que é importante é melhorar a qualidade do gasto público, cara. São Paulo hoje não precisa aumentar imposto, não. O orçamento é de 112 bilhões de reais. É o maior orçamento da história da cidade. O problema não é falta de dinheiro, é falta de prefeito, falta de planejamento. Se você direcionar melhor o gasto público, você consegue garantir que a política pública seja eficiente na ponta, a saúde seja melhor, a educação seja melhor, o transporte seja melhor, sem que custe isso R$1 no bolso de ninguém a mais. E tem, só se me permite a terceira coisa, você me perguntou 3, só falar da terceira que eu acho que é muito importante. A terceira, só para te corrigir, que você vai ter que falar mais 2, se for o caso. A primeira que você falou de cobrar dívida ativa, a dívida é imposto atrasado. Então, não é uma solução de gerar receita para o Estado sem imposto. A dívida ativa, 150 bilhões que você informou, é dívida que está atrasada. Eu entendi que é uma solução para fazer isso, mas continua sendo o imposto. Se você quiser trazer mais algum. Vamos lá, não, só para a gente corrigir. Isso aqui não significa aumentar imposto, né? É uma dívida que já está inscrita, que não cabe ao prefeito que entrar. O prefeito nem poderia falar essa dívida não existe mais. É um passivo que já está lá por determinações legais e cabe à prefeitura cobrar. Agora, a terceira coisa, eu acho que ela é a mais importante, Marçal, é não desviar dinheiro público, cara. Hoje nós temos na prefeitura de São Paulo alguém cheio de suspeitas. Máfia de creche, teve... Cara, uma coisa que eu não acreditei quando eu vi foi das armadilhas da dengue. Pode parecer pouco para as pessoas. A armadilha de mosquito da dengue. Pedi um favor, Ô, Guilherme, vamos manter o nível aqui. Eu foco as perguntas, eu estou te entrevistando. Não entra nesse jogo, que eu posso fazer mais perguntas e aí, para manter o nível aí do que a gente combinou, né? Focar no seu perfil, para você, o povo te contratar ou não. Eu sei que às vezes... Mas claro, cara, mas falar que eu não vou fazer corrupção e vou combater a corrupção dentro da prefeitura é a principal resposta de como fazer o gasto público ir para o lugar certo, a prefeitura ter dinheiro para fazer as coisas sem mexer R$1 no bolso das pessoas. É importante ter isso em mente. Isso não é baixar o nível, não, é trazer fatos para o nosso debate. Fatos que, inclusive, são públicos e divulgados, né? O cargo também tem que receber porrada e tudo, mas a proposta dessa entrevista não é essa. Me dá só a ideia brilhante, porque até agora eu não percebi a ideia do gerar receita sem mexer com o imposto. Tem essa solução ou não? Cara, não existe bala de prata em caixa público, não. Existem medidas que têm que ser tomadas para melhorar aquilo que já tem. E eu citei para você 3 medidas que melhorem. Assim como tem Lula e Bolsonaro, vai ter um tal de Guilherme e Pablo nos próximos 30 anos. Isso me incomoda, você acredita? É um sentimento que eu tenho. Se de fato, eu sei que você não vai responder com precisão isso, né? Questão até mental sua agora até o final de semana, mas você imagina, esses próximos, quantos anos você tem? 42. Eu tenho 37. Você imagina 30 anos... esse debate aí, tipo, o Lula chegou no final, o Bolsonaro chegou no final, mas está inelegível. Você já pensou que o cara que... Eu tô na condição de entrevistador, tá bom? Vou tirar uma vantagem dela aqui. Você já pensou em disputar a eleição de governo, de presidente da República, assim, com um cara de direitas, que vai te atormentar a vida inteira ou não? Os próximos 30 anos, já chegou a pensar isso ou não?
Marçal, deixa eu te falar uma coisa, cara. Aqui tem uma expressão que a gente usa em São Paulo, que é uma expressão de nordestino. Minha mãe é paraibana e me ensinou ela desde criança. Eu não sou filho de pai assustado. Quando você diz um negócio desse, é que você tá pronto para qualquer embate. Adversário a gente não escolhe, cara, na campanha, na vida. Aparece. E a gente tem que estar preparado para fazer um debate qualificado com qualquer adversário, independente das circunstâncias. Você estava falando agora do pessoal que está... Até teus apoiadores que estão questionando. Cara, o que eu recebi de questionamento de apoiador meu? Pô, o Marçal inventou lá o do falso, o Marçal fez isso, acusou aquilo. Eu sei. Só que é o seguinte, cara, eu sou movido por propósito. Eu não tô na política para ganhar dinheiro, eu não tô na política para ter privilégio, eu não tô na política pela ânsia do poder, pelo poder. Eu tô na política porque eu acho que é um instrumento que a gente tem. Se tivesse o Nunes e o Marçal agora, você votaria em quem? Ah, rapaz, eu vou te dizer, eu apertaria 50 na urna. Vou ser franco com você, não votaria nem você, nem no Ricardo Nunes, apertaria 50 na urna. Você tá falando que você vai anular o voto, então, ué. Cara, isso? Não, eu acho que quem tem que... Tarcísio. Que o Tarcísio tá falou. Cortando, cara. Fosse... Tá cortando, não te ouvi agora. Voltou. Você tá assim, você tá lado a lado então com o Tarcísio, porque o Tarcísio falou o seguinte na Jovem Pan. Se desse Boulos e Marçal, você votaria em quem? Aí o Tarcísio falou assim, ó, votaria nulo. Então você tá falando que se tivesse Nunes e Marçal, você votaria nulo também? Apertaria 50 com gosto. E eu acho que nulo. Essa é uma... Eu votaria nulo. E eu acho que mas essa é uma resposta, Marçal. Vamos falar aqui de maneira franca. Essa é uma resposta que hoje você tem que dar. Eu sei que é você que está me sabatinando, mas quem está no segundo turno hoje sou eu e o Nunes. Você falou uma coisa a campanha inteira, e essa é uma das coisas que eu concordei com você, e já disse, inclusive, em debate. O Nunes é um cara que, por toda essa situação, tem chance de ser preso. Você votaria num cara que tem chance de ser preso? Você vai ficar em Roma ou você vai voltar aqui para São Paulo? Quem sabe você vote? Eu gostaria muito que você apertasse os 50 na urna no domingão aqui. Mas se você voltar para São Paulo, qual que vai ser o seu voto? Até agora, na minha cabeça, o número 5 na urna não funciona para mim. Nem de 15, nem de 50. Só para você saber. É só o numeralzinho ali que não funciona. Qualquer outro número pega. Mas sendo bem verdadeiro, ô Boulos, apesar de eu estar elegante com você na postura de entrevistador, eu não voto na esquerda jamais. Eu, Pablo. Então, como você está me apertando aí, já que você está usando essa possibilidade de me entrevistar, eu vejo a mesma coisa no Nunes, cara. O grupo dele ali é de centro-esquerda, da mesma laia que você. Então, eu acho difícil um dia na vida você vê eu posicionando dessa forma. Eu acho lamentável o erro do Bolsonaro em apoiar ele. Quando eu falei, eu estava muito lúcido em relação ao consórcio comunista do Brasil. Eu de verdade vou te falar assim, ó, se um dia você falar que teve meu voto, foi porque você converteu pro conservadorismo, pro liberalismo. Você virou outra pessoa, que é de esquerda, você não vai ter meu voto. É uma questão minha, sabe? Assim, desde criança, cara, não é um negócio que eu converti no caminho, não. Eu sou uma parada que... eu não falar assim, do fundo do meu coração, eu não vejo diferença nenhuma entre você e o Nunes. Eu vejo uma máquina gigante na mão dele, eu vejo um bem bolado que eu nunca vi na minha vida acontecer. Entender, Marçal, que você deu essa possibilidade. Então, se você vier, você vai cravar o 28 na urna, é isso? Não. Eu não vou fazer. Eu não vou. Se eu for também, o voto é secreto. E eu contaria o voto para você se você fosse de direita. Você é o cara que tá pegando muita gente de direita que tá assistindo aqui a gente. Porque você falou que para você não funciona o 5. Então você não vai votar nem em mim, nem nele, não é isso? Cara, assim, o voto para mim é ideológico. Eu não consigo votar nesse trem de menos pior. Eu vi uma pesquisa que saiu agora, que eu fico antenado, porque eu sou um cara analítico. Eu fiquei assustado com os dois perfis. O tanto de gente que tá votando em você por não ter opção
e o tanto de gente que está votando no Nunes por falta de opção. É muito ruim a política desse jeito. E até, já que você levantou isso aí, é muito ruim a gente ter uma postura de sempre ter o menos pior na política. Meu coração foi lavado, sabe? Eu acho que eu quebrei o pau mesmo. Você viu, né? Eu não gastei dinheiro público, você foi o que mais gastou. E eu, Pablo, vi toda essa situação, a gente quase chegou ali, né? Mas eu confesso que é muito ruim, sabe? A gente vê uma política onde o menos pior pode ganhar. A gente tinha que ter, assim, os melhores da sociedade investir nisso. De fato, como você virou o jogo aí pra mim, eu gosto de responder também. Mas eu acredito, cara, que vai ter a maior abstenção da história. Isso é real. Tanto de mensagem de gente que tá falando assim, eu não acredito mais na política. Eu falei, cara, você tem que acreditar. Mas o tanto de gente que absurdamente fala, cara, eu não acredito no resultado. Eu falo, cara, o resultado é esse. A gente tem que aprender a suportar e ter paciência. Acho que uma das poucas coisas que a gente pode aprender com um comunista é ter paciência. Porque se não sair hoje, vai sair amanhã. Vê o Lula aí, o que ele fez. Eu até quero encerrar te perguntando isso. O que é comunismo para você, sem dar a volta? Que eu acho que é uma das coisas que mais me irritam como pessoa. Eu tenho 64 livros publicados e um deles é sobre a destruição do marxismo cultural. Eu não sou esses caras malucos que ficam inventando loucura, eu sou um cara bem lúcido no assunto. Eu queria ouvir de verdade de você. O que é comunismo na sua cabeça? Marçal, sabe o que eu defendo? E o que me faz levantar da cama todo dia? É defender uma cidade, uma sociedade com oportunidade igual para todo mundo, cara. Que todo mundo tenha as mesmas oportunidades. Não quer dizer que todo mundo vai chegar no mesmo lugar, mas que seja oferecida a mesma oportunidade para quem mora em Paraisópolis e no Morumbi. Deixa eu te falar, é um negócio que eu sempre quis perguntar para um comunista. O que é Foro de São Paulo? Em poucas palavras, né? O Foro de São Paulo foi uma entidade que se formou com vários partidos e organizações de esquerda da América Latina, chama Foro de São Paulo porque a primeira reunião foi em São Paulo, aqui, para discutir a atuação comum, como a direita tem os seus organismos internacionais, o sei lá, o CEPAC, não é? Tem uma conferência aí que a direita faz. É natural, cara, que numa democracia tanto os partidos de esquerda se juntem para discutir em comum, como os partidos de direita se juntem. Isso é o Foro de São Paulo. Que Deus tenha piedade de São Paulo. Você já sabe que meu voto você não tem. E foi respeitoso, eu já disse aí. Que Deus abençoe São Paulo, que as pessoas estejam iluminadas, que vocês não desanimem na hora de votar. Vou falar mais alguns poucos minutos aqui, que eu vou dar uma aula. Também sou professor, eu tenho uma aula para dar agora em seguida. Já que o Ricardo não vai aparecer, eu vou ligar no celular do prefeito. Se ele não atender, eu e o Guilherme, a gente foi o único candidato da disputa dos 6, 7 primeiros ali que eu nunca chamei no WhatsApp, nunca tive conversa com ele. Isso daqui para mim é novo, tá entrevistando ele, para vocês entenderem. O Brasil precisa de diálogo, o Brasil precisa de perguntar de fato, né, as pessoas, não precisa ter esse rancor, essa raiva na política. O Boulos, ele já sabe que meu voto não tem, e o Ricardo, por não aparecer, também não tem meu voto, né? Então, eu coloquei algumas condições lá, eu liberei o eleitorado para fazer o que bem entender. Eu não sou dono dos votos, as pessoas confiaram em mim no primeiro turno e elas, né, cuidam da própria vida a ponto de saber o que elas podem fazer.